3 coisas que eu tento manter para minha vida: mente aberta, boa vontade, honestidade de propósito. O que eu estou fazendo com a minha vida? Aí eu já sou padrinho de casamento de 2 alunos, ex-alunos, e sou padrinho de batismo de 3 filhos de ex-alunos. Tem alguns alunos que me chamam de canivete suíço. Então imagina só, eu pensei, não vou conseguir um emprego, porque eu só tenho doutor, tem pós-doutor, tem não sei o quê. A primeira turma que eu entrei como professor foi em 2004. Até hoje eu me sinto inseguro. Você para numa situação, aí quando chega alguém com uma pergunta nova, com uma coisa diferente, Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo o nosso programa. Então, estamos aqui com esses ilustres convidados, nossos professores de Geografia e de História, Spinelli e Alex. Se quiserem se apresentar, fique à vontade. Bom dia, boa noite, né? A gente não sabe o horário. Sou o professor Alexandre, estou no SESI desde 2019, lecionando Geografia, Clube de Humanas, e esse ano também com projeto de vida. Então, agradecer o convite, espero que seja um papo produtivo, a gente possa tocar alguns assuntos polêmicos com bastante leveza. Bom dia, me chamo Alex, professor do SESI desde 2013, já dei aula de História, empreendedorismo, violão, enfim. E espero que essa conversa seja uma conversa agradável para a gente e para quem vai nos assistir depois. Muito bom. Aqui a gente tem os nossos convidados, eles já se apresentaram. Eu sou a Mariana e esse daqui é o João Caetano e a gente vai acompanhar eles nessa conversa. Eu espero que todo mundo goste, que todo mundo se sinta à vontade. Então vamos lá, professores, vocês podem começar contando um pouquinho da trajetória de vocês, da história, como é que foi até hoje, o que vocês planejam? Vocês poderiam nos contar um pouquinho? Vou deixar o Alex, que é mais novo, começar e me recebeu na empresa. É isso? A atividade é posto. Fala da sua história aí. Então, eu me formei em História, ainda me graduei em História em 2005. Não era muito a minha perspectiva ser professor, mas no final achei também uma possibilidade de poder ajudar, contribuir com as pessoas, com a sociedade, da maneira como contribuíram para a minha vida. Eu sou oriundo de Campo Grande, vim uma vida muito pobre e encontrei no estudo a solução, a possibilidade de prosseguir na vida, porque a minha geração, de onde eu vim, é uma linha muito tênue entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. Então, em 2005 eu me graduei em História, em 2006 eu trabalhei em arquivo, trabalhei no Tribunal de Justiça como historiador dentro do arquivo. Em 2009 eu fiz uma pós-graduação no Censo, comecei a dar aula no SESI em 2013, antes disso tive a oportunidade de trabalhar no Colégio Pedro II. E eu sempre gostei de vincular um pouco essas coisas da vida acadêmica com a vida no universo do ensino médio da sala de aula. Então, por isso eu consegui fazer mestrado, eu faço doutorado e tento de alguma maneira sempre aproximar esses dois mundos, que embora pareçam muito distantes, mas na verdade são muito próximos. Afinal de contas, no ano que vem, por exemplo, vocês estarão, né? Essa é a ideia. Spinelli, por favor. Bom, professor Alexandre Spinelli, como eu tinha dito, na verdade eu não tenho, como o Alex passou, parece que era algo já um pouco definido como objetivo. Eu nunca quis ser professor. Eu entrei no curso de Geografia em 89. E interessante que no meu curso de Geografia, quando eu comecei, ainda existia o Muro de Berlim. O muro caiu durante o curso. O mundo mudou completamente sua configuração durante o meu curso. E me deu uma vontade de ser pesquisador. Veio o presidente Collor na época, fechou alguns institutos de pesquisa e praticamente o que havia sobrado dentro de Geografia seria a licenciatura. Eu não quis. Eu larguei em 91, fiz o vestibular, passei para a UERJ, fiz a administração de empresas na UERJ. E aí, assim, minha vida, eu trabalhei com muitas coisas diferentes. Trabalhei no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em escritórios, fui vendedor de múltiplas coisas, trabalhei no Shoptime, televisão, tive um restaurante, tive uma trajetória de tentativas de coisas que, de certa forma, criasse uma empatia ou uma paixão profissional. E eu não tive isso em nenhuma dessas. Gostei, conheci pessoas interessantes, mas em 2000
4 me deu uma vontade de ser professor. Algumas coisas que a gente não tem muita explicação. E aí eu retomei minha faculdade e aí comecei a ser professor em 2007, numa escola que o Alex veio a trabalhar depois. Quando eu tinha saído, ele trabalhou o último ano depois eu saí. E aí passei para o governo do estado do Rio em 2009, virei professor da rede pública e na Fijan desde 2019. E hoje eu posso dizer que onde eu me encontrei em termos de paixão, de plenitude, de saciedade profissional foi dentro do universo da licenciatura. Por isso que a gente está aqui agora, eu sou muito grato à educação. Então, eu tenho uma dúvida, assim, principalmente na nossa cidade e tal, a incerteza do que você vai seguir no meio acadêmico é grande, né? Porque você, principalmente nós que estamos no terceiro ano, nos vemos assim, à beira de um precipício, né? Porque muitas opções, são muitas coisas que você pode fazer. Não necessariamente você fazer o que você gosta muito é o certo, né? O certo é relativo também. E você se vê tendo que escolher muitas coisas. Até pelo medo, Twenty, que você tem dentro daquela situação. Nossa, será que isso vai dar certo? Será que isso vai trazer um futuro? E a gente sabe que quando você decide ser professor, a lógica da profissão do professor não é valorizada no nosso país. Quando vocês iniciaram dentro da carreira, vocês disseram que não tinham esses objetivos, não tinham essa visão. O que vocês diriam para essas pessoas que querem tomar uma decisão nesse momento? O que vocês dariam de dica? Bom, vou tomar frente agora então do Alex. O mundo de hoje, de ferramentas tecnológicas, de mudanças muito aceleradas, uma coisa importante ter em mente é que as mudanças e as decisões, elas podem ser revistas a todo instante. O padrão de definição de uma profissão hoje é muito mais tênue do que quando eu escolhi a minha. Você meio que tinha que seguir aquela carreira que você não podia mudar, não existe muito essa possibilidade de mudança. A geração de vocês convive com a possibilidade de mudanças. Então isso é importante. A minha decisão, ela naquele instante foi essa, mas eu posso rever a minha decisão. Então isso já tira o peso de uma escolha definitiva. Vocês estão num universo de surgimento de novas profissões. E pode surgir alguma coisa que você ainda nem conhece, que possa ser algo que você tenha vontade de fazer. Então, esse tipo de decisão, você não precisa ter um ônus tão grande de, caramba, será que eu fiz a coisa certa? É importante que você escute o seu coração, eu vejo como um grande conselheiro o meu coração. Vou me orientar com algumas pessoas, porque é importante a gente escutar opiniões, mas a decisão final é nossa. Então, assim, bem-vindo ao mundo das decisões. Tomar decisões geram consequências. Não tomar geram consequências mais graves ainda. Porque eu faço da minha vida um sujeito passivo e quando eu vejo eu estou fazendo coisas que eu não tenho vontade de fazer. Então, escolho com calma. Pois é, tem essa lógica. Ou você faz porque você gosta ou você vai fazer porque vai precisar de dinheiro. Sim, né? sim. Como é que você põe isso na balança, né, de vocês? E eu acho que a gente vive hoje numa sociedade também, além desse aspecto que o Cristiano colocou, de uma necessidade urgente que é tudo para ontem. Por acaso, uma escolha talvez não tão, naquele momento, acertada, mas com o passar do tempo se percebeu que não é tão acertada assim, hoje me parece às vezes que é uma ideia tipo, você não pode perder tempo na vida. E na verdade, toda e qualquer atividade que você venha escolher, de alguma maneira, ela vai servir para a tua vida, ou profissional ou pessoal, né? Por exemplo, vocês vão fazer, sei lá, vocês estão fazendo curso técnico de TI. Ah, mas eu vou ser médico. Tá, mas o TI de alguma maneira hoje em dia está inserido em qualquer área. Eu falo por mim, eu sou professor, né, mas quando eu era adolescente eu queria ser músico. Então eu queria tocar violão, guitarra, e de alguma maneira isso me ajuda até hoje na minha vida profissional. Muito interessante. Então, assim, o problema todo é essa questão da urgência das escolhas e no sentido de que, errei. Caramba, o errar é humano, você pode errar, o problema às vezes só é a insistência em situações que viu que não dá certo, como o Alexandre colocou, não dá certo, geografia naquele momento não era o que ele queria, foi vestibular, passou, fez administração, trabalhou na área, descobriu que não, voltou para a área de educação.
tá aqui como professor de vocês, como colega de trabalho. Então, assim, a gente tem um tempo para errar. A gente tem um tempo para errar. O problema na minha opinião, às vezes insistir nesse erro ou não querer admitir que o que você escolheu naquele momento, porque assim, pode ser, não sei se é o caso de você, mas muita gente que está ouvindo a gente certamente está passando por isso. Sim. De uma pressão que vem de dentro da casa, de casa. Meu pai é advogado, então eu tenho que ser advogado. Cada caso é um caso, sabe? as pessoas vivem E não necessariamente há um espaço de abertura para que você possa ter essa decisão autônoma. Então essa questão da decisão, ela é fundamental, mas ao mesmo tempo ter a noção de que não se cobra tanto, porque tomou uma decisão errada, porque assim, vocês são muito jovens, inclusive até falo disso em sala, é muito desonesto pra gente, é muito pesado escolher o que vai seguir pro resto da vida, só tendo 18, 17, 16 anos. Então você não se permite errar. E aí a gente vê muito profissional frustrado, porque justamente por isso, porque você acaba seguindo a profissão da tua família ou uma obrigatória, porque, por exemplo, o mercado diz que você precisa ser, sei lá, engenheiro. Só que vamos analisar o mercado. É realmente fato que eu quero, eu me identifico, eu gosto disso. Então, assim, você tem a possibilidade de se permitir errar, mas ao mesmo tempo ter a consciência de que aquilo ali, de alguma maneira, seja algo que te vá contribuir para a tua formação. Porque um erro, se você também não tirar nada disso, você imagina, você só vai continuar errando. Só vai continuar errando. Entendi. Só complementando, a gente pode até se dar o direito de não saber o que quer, mas é muito importante saber o que não quer. Já vai eliminando pelo menos aquilo que você sabe que vai ser infeliz. E aí você já tem menos situações que você tem para escolher. Professores, tipo assim, como que você falou que foi se descobrir na carreira depois de um tempo e tal? Mas assim, qual é a dica que vocês dão para, tipo assim, você gosta de mais de uma coisa, você tem os assuntos que você prefere são variados, sabe? Você sente atração por muitas coisas. Qual é a dica que vocês dão para isso? Tipo, onde que eu vou? Por exemplo, eu gosto de, em relação à área acadêmica, eu gosto de X, Y, Z. Tá, na mesma medida, o que eu faço? Como que eu coloco eles na balança de forma que eu vá ficar feliz e nem sempre eu vou ficar feliz, né, com a escolha que você faz, de forma que você fique o mais, como posso dizer, mais satisfeito possível com a sua decisão. Como que você faz isso? E tipo assim, e tendo em vista que você pensa, pô, cara, por exemplo, eu quero fazer uma coisa, mas eu sei que se eu fizer outra coisa, eu posso ganhar mais dinheiro, posso fazer isso, mas eu não gosto de outra coisa. Aí tu fica pensando, pô, será que o que eu vou fazer vai dar certo? E depois eu digo, qual é a dica e tal pra você ir e tal, sem ressentimento, sabe? Começa você ou começa eu? Vou começar você agora. E papá? Então, pensando sobre isso, primeira coisa em relação a qual escolha fazer. É tenso, é difícil, não adianta, você vai escolher uma coisa e vai se deparar, enfim, mas eu penso o seguinte, primeiro ponto é você analisar de uma conjuntura mais ampla. Eu tenho 3 possibilidades, 3 coisas que eu gosto, tá? Mas gostar é uma coisa e ter habilidade é outra. Então, assim, eu gosto, por exemplo, eu Alex, tenho um momento na minha vida eu pretendo fazer economia, mas eu quero fazer o curso de economia porque eu gosto. Sei matemática? Não sei. Entenderam? Onde quero chegar? Então, assim, primeiro ponto, assim, eu gosto de TI, eu gosto de medicina. Beleza, você gosta de medicina, mas você aguenta ver uma cirurgia? Você tem estômago para aguentar ver aquilo tudo? Você se conhecer também, então, para poder... Esse é o primeiro ponto, né? Por mais que você tenha os gostos pessoais, esses gostos eu acho que tem que estar relacionados de alguma maneira com a habilidade pessoal. Porque não adianta nada você gostar de uma disciplina, de uma coisa e não ter habilidade para aquilo e vai se frustrar. Quero ser arquiteto, mas não sei desenhar, como é que funciona? Sabe, eu acho que aí o pior, que é o que vai gerar para mim, que é um sentimento muito ruim, que é o sentimento de frustração. Porque você gostava tanto daquilo, fez aquilo
e percebeu que não era porque você não tinha. Eu acho que então, na hora que você for fazer escolha, a primeira coisa a colocar na balança é em relação a essa ideia de gosto pessoal e habilidade para coisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que, querendo ou não querendo, a gente precisa ter noção disso. Mercado de trabalho. Sim. Fator importante. É fundamental olhar o mercado de trabalho. Porque é uma ilusão achar, isso na minha opinião, tá? É uma ilusão achar, eu vou escolher isso porque eu gosto, porque eu amo. Ok, beleza, mas você tem condições de sobreviver com esse trabalho? Por exemplo, na nossa carreira como docente, são vários altos e baixos. Vários altos e baixos. De colégios que pagam X e pagam Y, são vários altos e baixos. Você pode conversar com vários outros colegas de trabalho que se sentem extremamente frustrados na profissão. Então, assim, eu acho que é importante nesse sentido ele também analisar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele vai abraçar, como é que é o mercado? Por exemplo, eu gosto muito de relações internacionais. Tá, mas se você domina o inglês, já vem do estrangeiro, se você não dominar, o mercado já vai descobrir. Realmente. Então, assim, eu acho que sim, em relação aos gostos, eu acho fundamental você colocar na balança tudo. Primeiro, eu gosto de fato, eu tenho habilidade para aquilo, como é que é o mercado de trabalho, tá? Porque você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se o mercado não te abraçar, ou o contrário. Então, assim, eu acho que é importante, na minha opinião, mas eu acho que você tem que colocar na balança tudo isso, no momento da escolha. Mas insisto, a escolha ela não pode ser feita de maneira corrida, desesperada, só porque eu acho que você tem que ter feito calma, tem que analisar. Por exemplo, eu quero estudar tal faculdade, qual é a emenda no curso? Ou seja, a emenda que tem que ter dado no curso. Será que eu vou gastar de tudo que tem ali? Por exemplo, história. História, você vai estudar de história, a gente tem que ter presente. Eu gosto disso. A história na faculdade, como é que é? A história como é dada no ensino médio? É uma história com decorebas? É uma escola com análise de textos? Como é que funciona a área de pesquisa? A licenciatura e tal? Enfim, tem escolas que você leciona, por exemplo, o Instituto Federal. O Instituto Federal você leciona aquilo que você se especializou. No modo geral, as escolas você trabalha com todo o conteúdo. Então, eu acho que isso é importante no processo de escolha. Por favor, uma palavra. Quando eu vou escolher uma profissão, quando eu fui escolher a minha, né, levo em consideração 3 coisas: condições de trabalho, prestígio da profissão e o nível de remuneração. Tentar atender ao máximo esses requisitos. Algumas você vai ter mais uma do que outras, mas alguma coisa que você consiga se desenvolver, se sentir realizado. Agora, além da questão de escolher a profissão, nem sempre o ambiente que você vai trabalhar também é propício para você se desenvolver. Nosso caso, que é a educação, cada escola é uma realidade. Então, eu escolhi ser professor. Vai ser a mesma coisa em cada escola que eu trabalhar? De jeito nenhum. Existem pedagogias diferentes, existem metodologias diferentes. Então, profissionalmente, eu também vou encontrar ambientes que talvez eu não encontre o que eu estava imaginando. Gosto da profissão, não gosto daquele local. Então, assim, o meu grande conselheiro, como eu falei aqui no início, é o meu coração. Se eu estou num lugar que eu chego pensando na hora de ir embora, esse lugar eu não posso ficar muito tempo. Ali não é um lugar de florescer. Percebe? Porque quando você gosta do ambiente, gosta do que faz, é quase como se fosse um doping positivo. Você fica mais estimulado, você dá mais de você naturalmente, porque você tem empatia com aquilo, você se identifica com aquilo. Suprir as necessidades fisiológicas é importante? Sim. Mas tentar conjugar algumas coisas como realização pessoal, como satisfação do ambiente, e principalmente escutar o coração. Ele é o grande conselheiro. Só um parênteses aqui na relação com o doutor, eu acho também essa coisa da... Precisa também ter a noção de precisamos ser flexíveis. Porque
como a gente colocou, em todo lugar é o local que você de fato vai desempenhar a sua profissão da maneira como você achou. Só que se você não tiver esse sentimento de flexibilidade, você não tiver um pouco essa coisa de se adequar também, não no sentido do lugar ruim, mas é um espaço que, eu queria um espaço que fosse azul, mas ele é laranja. Tudo que se faz. Então, você precisa também também permitir também algumas coisas, porque senão você acaba não se inserindo, se frustrando. Isso insisto, em qualquer área, não apenas na área de educação, mas em qualquer área. Eu queria trabalhar num prédio que na sala fosse tal coisa. Mas no escritório meu computador é Dell, não é HP. Sei lá. Entendeu? Ter também essa flexibilidade em relação ao que você vai passar por ali, o momento que você vai passar. Entendi. Acrescentando, a condição humana, ela é inerente a uma insatisfação. Eu preciso entender isso. Eu, enquanto ser humano, vou estar sempre insatisfeito. Então, cuidado para não também ficar o tempo todo mudando, porque eu não vou encontrar nunca a perfeição. Sim. E isso é fundamental nessa história toda que a gente está conversando. E pode parecer clichê ou piegas ou coisa do tipo, mas precisa se conhecer. É necessário. Eu vejo hoje em dia, você tem que fazer uma autoavaliação, mas sua, comportamental, acadêmica, enfim, precisa ter uma autoavaliação. O que eu posso fazer também? Será que o problema está no meu ambiente de trabalho, está nas pessoas, ou o problema está em mim? Porque, como o Alexandre falou, a gente tem necessidade, é inerente a gente culpar sempre, a grama do vizinho sempre vai estar mais verde que a nossa. Mas será que o problema é a grama do vizinho, ou sou eu que não estou cuidando da minha grama? Entendi, é compreensível. Aí agora vocês dois, que são professores, disseram um pouquinho sobre como é o futuro que vocês enfrentam, vocês passam pelo cotidiano do ensino médio, vocês passam pela vida dessas pessoas que estão tomando decisões. A gente quer saber um pouco que vocês fazem parte de uma era diferente da gente. Então vocês enfrentaram outras realidades. E hoje em dia já é muito difícil você, por exemplo, passar do ensino médio. Você fazer, por exemplo, uma pós-graduação, muitas pessoas não têm sequer oportunidade. E vocês vieram de uma era que isso era ainda muito mais difícil. Então eu queria saber um pouquinho mais como é que foi para vocês chegarem, para vocês conseguirem concretizar isso, mesmo em outros tempos e em outros momentos. Porque hoje em dia existe concurso público, existe, inclusive o Estado pode pagar bolsas para alunos e etc. E aí, eu não sei se era assim na época de vocês, eu não sei como é que era, mas meus pais já me disseram, meus familiares já me contaram que era mais difícil. Eu quero saber como é que foi. Qual foi a realidade? Qual foi a realidade? Porque assim, antigamente, na época de vocês, quem tinha um ensino superior era deu certo na vida. Exatamente. Tá vendo? Funcionou. Que não é a realidade de hoje. Não tô falando que o ensino superior, a pessoa tem um ensino superior é ruim, não é nada disso. Mas, tipo assim, daqui a um tempo o ensino superior ele vai começar a se tornar obsoleto. Se você não for vai começar a se tornar o básico. Se você tiver graduações extras e tal. Não sei se é uma comparação justa, mas daqui a uns anos a pessoa tem um ensino superior, vai ser como se hoje a pessoa tem ensino médio. Tá ótimo, entende? Sim. Mas você ou começa? Vou começar. Você começa uma, eu começo outra. Pode ser? A sua história pra chorar? Quero ser calado. Então vamos lá. Primeiro eu achei engraçado você dizer que eu sou de uma era diferente. Me senti um dinossauro, né? Não, tudo bem. Que pelo menos me transforme num T-Rex. Aí, ó, um fato histórico, professor. Já tem como estudar. Se é pra ser dinossauro, seria o T-Rex. Eu quero ser o topo da cadeia. Tô brincando, assim. Não, mas o mundo mudou demais da minha geração para de vocês. Demais. Em termos de possibilidades, de tecnologia, de menos coação social. Existia um padrão comportamental esperado muito mais rígido. Algumas profissões eram taxadas como profissões que você não poderia fazer. Meu irmão passou para Educação Física em 87. Educação Física, você é vagabundo? Sim. Geografia, eu passei em 89. A geografia! Ou seja, algumas profissões não tinham o devido respeito nem possibilidades profissionais.
Então você ficava assim muito em função de engenharia, medicina, direito, aquelas coisas básicas que os pais queriam que os filhos seguissem. Até tornando profissionais Perfeito. frustrados. E você tinha uma Exatamente. certa reprodução também do que os seus pais eram em relação ao que você seria. Hoje, isso não tem mais. Ou diminuiu bastante, né? Novas profissões, novas possibilidades. Eu sempre falo com os alunos, se eu chegasse na escola com o cabelo pintado, eu seria completamente massacrado na escola. Porque existia como eu falei, uma coação social. Você está fora do padrão que é esperado de um garoto na escola. E aí meu pai não fez faculdade, minha mãe fez, e eles sempre foram muito claros para mim. Se quiser fazer faculdade, passe por uma pública. Uma turma me elegeu o professor mais sincero. Ah, sim. E eu acho a sinceridade uma qualidade, desde que você tenha cuidado com o que faz. E meus pais sempre foram muito claros para mim. Meu pai falava assim: se você for preso, não me liga, não vou buscar ninguém em delegacia. Então, assim, tudo muito claro. Certo. Quer passar para a faculdade, passa para a pública. Passei para a pública, pude estudar. Eu vejo hoje, aí uma opinião, assim, dentro do universo da educação, muita procura pelo curso superior, quando a gente poderia estar investindo mais em cursos técnicos, mas isso é um assunto para outro debate, mas é um caminho interessante. E aí tudo que você massifica, você perde um pouco da qualidade. Existem profissionais saindo sem qualificação. Sim. Porque quando eu aumento a quantidade do que eu faço, é natural que eu perca um pouquinho desse olhar mais cuidadoso em cada momento que eu estou fazendo. Então eu vejo uma geração que até tem acesso à educação, mas está se qualificando menos. Quase um auto-engano. Mas isso aí é uma questão do jovem procurar um caminho melhor, universidades melhores, cursos que realmente tenham algum tipo de reconhecimento. Melhorou, mas que você tem mais, saia da aula, vocês no ensino médio estão aí perto de uma universidade. Eu preciso saber reconhecer o que é uma aula boa e o que é uma aula ruim. Eu não posso ficar assistindo um curso em que aquela aula não serve para nada. Saia desse curso. Então, hoje vocês têm mais acesso, mas a minha história foi um pouco essa, né? Não me sinto um vencedor, mas me sinto alguém que conseguiu encontrar algum caminho. Hoje eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, muito. Chego em casa sempre com a sensação de gratidão pelo meu trabalho, pelas coisas que eu tenho. E sou muito grato aos meus pais que puderam me dar a oportunidade de estar estudando e de ser quem eu sou hoje. Então, cara, eu sou de Campo Grande, Zona Oeste, infelizmente, eu não tinha acesso à informação, não tinha acesso a nada. Tanto é que eu só fui descobrir o que era uma escola federal depois que eu me formei no ensino, quase já formando na faculdade, que eu fui descobrir o que era uma escola federal, coisas do tipo. Então, assim, para mim foi um pouco mais complicado. Estudei em CIEP que não tinha professor, eu sempre trabalhei, sempre dividia a jornada entre trabalho e estudo. E no meu caso, eu cheguei à conclusão que eu queria também, da mesma maneira como vocês têm essas dúvidas, eu também tinha essas dúvidas. Eu queria fazer jornalismo, eu queria fazer engenharia ambiental, eu queria fazer, sei lá, história. Então, só que no meu caso, foi muito mais complicado nesse sentido por conta dessa vida que eu tinha de trabalhar, ajudar em casa, estudar, enfim. Quando eu fui escolher o curso, eu tinha noção clara de que eu precisava fazer alguma coisa para contribuir para jovens da mesma origem que eu tive. O que eu poderia ajudar nesse processo? E aí eu acabei optando por História. Só que eu acabei fiz faculdade, prestei vestibular, na minha época era vestibular, não tinha Enem ainda, na nossa época não tinha Enem, era vestibular. Passei, mas não pude fazer a faculdade. Eu não pude nem me matricular por conta de questões, eu morava em Campo Grande, eu passei para a Unirio era muito distante, era em Botafogo, não tinha Rio Card, não tinha nada dessas facilidades que tem hoje. Então eu precisei continuar trabalhando e no caso eu acabei indo fazer em 2003 uma universidade particular, que é justamente o que eu não queria. Eu sou aluno de escola pública o tempo todo, mas eu segui mais ou menos a regra da época.
A regra da época não era uma regra, mas infelizmente era uma tendência, que aquele que estudou em escola pública a vida toda, normalmente é aquele que iria para estudar numa escola particular, numa faculdade particular. E aquele que estudou em escola particular iria para a pública, porque é aquele que teve uma educação com todos os professores, uma educação de melhor qualidade, consequentemente tinha condições de passar no vestibular. Né? Então, assim, aí eu fui fazer faculdade, e em 2004 eu comecei a dar aula em curso preparatório para vestibular, porque eu sempre achei que eu tinha que fazer alguma coisa, e pré-vestibular comunitário para mim sempre foi uma saída para eu ajudar as pessoas que passaram pela mesma situação, porque eu também fiz curso pré-vestibular comunitário. Né? Então, no meu caso foi um pouco... E para ser inserido no mercado de trabalho, como o Alexandre colocou, a faculdade, querendo ou não querendo, ela vai contribuir, vai ajudar muito para pior ou para melhor. Porque, por exemplo, eu passei por isso. Preconceito de ter sido formado em faculdade particular. Na hora de pegar um currículo de alguém que é formado numa FRJ ou numa faculdade, numa instituição privada, a tendência é sempre priorizar quem se formou na universidade pública. Tá, isso é um outro ponto que eu passei por isso bastante. A minha sorte é que eu sempre fui um cara que entendeu o seguinte: já que eu vou estudar. Então eu tinha um CR muito alto e por isso eu consegui estágios em bons lugares e consegui algumas coisas por conta dessa dedicação, porque não necessariamente, como o Felipe colocou, a faculdade faz a pessoa. Você vê muita gente que tem terceiro grau, tem o terceiro grau, mas que não consegue pensar, andar e ver a hora ao mesmo tempo. Não é a faculdade que vai determinar, é você que tem que fazer, é você que tem que correr atrás, é você que tem que esse processo todo tem que vir de você, não adianta. Só que ao mesmo tempo eu sempre senti que eu precisava fazer algo mais. E no meu caso, as especializações foi esse algo a mais que eu me encontrei nessa área da pesquisa. Por exemplo, essa semana passada, não no sentido de vaidade, tá? Mas eu estava pesquisando e descobri que um professor brasileiro que dá aula na Alemanha publicou um livro para a Universidade da Inglaterra chamado Cambridge. E ele me cita, usa o meu livro como referência para um texto dele. Nossa, que legal. Aí você fica, realmente, caramba, impressionante. É legal isso, né? Porque assim, no meu caso, eu gosto essa coisa da vida acadêmica e trazer essa vida acadêmica para o universo de... Tá dando resultado. Então, e é no sentido de, como o Alexandre falou, de sentir vitorioso, né? Eu me sentir gratificado pelo aquilo que faz, tal. Eu vejo muito nisso. Por exemplo, eu tenho, hoje em dia, como eu já estou nessa vida há algum tempo, eu tenho ex-alunos que hoje fazem doutorado. Por exemplo, tem uma ex-aluna fazendo doutorado na FRJ em literatura, que a gente sempre conversa porque ela me pede indicação de livros, eu indico um professor, ela me indica não sei o quê, sim, mas foi um aluno. Sabe, foi um ex-aluno. Então, assim, é nesse ponto que eu acho que você encontrar, por exemplo, foi no final do ano passado, eu encontrei vários ex-alunos no mesmo restaurante que eu ex-alunos com filhos. Eu e minha esposa, e eles fazendo questão de vir falar comigo. Então, isso é uma gratificação, isso é algo que fez, por mais que, por exemplo, eu no meu caso, uma trajetória um pouco mais difícil. Eu acredito que da minha família eu sou a primeira pessoa que se formou numa faculdade, que terminou o ensino médio. Porque, por exemplo, eu sou de uma geração, a nossa geração é uma geração que os pais normalmente não tinham educação, não tinham acesso à escola. Minha mãe, por exemplo, acho que parou no fundamental. Então, é uma geração onde quando você rompe essa barreira, depois de mim, obviamente, meu irmão mais novo também se formou, hoje meu irmão mais novo faz doutorado também. Então, só que você precisa romper essa barreira. E o importante é não desanimar, porque do modo geral a balança para o desânimo é sempre maior, muito maior do que para o incentivo. Porque a minha geração é aquela geração de que para te chamar para tomar uma cerveja, tem várias pessoas que pagam uma cerveja, mas pagar uma passagem de ônibus para você ir fazer uma entrevista de emprego, ninguém tem dinheiro. Sim. Depois de pagar uma cerveja, todo mundo tem. Então, acho que é importante não saber que você vai encontrar falhas, em algum momento você vai desistir. É só você. A gente viu isso claramente essa semana no caso do Vinícius Júnior. Por exemplo, o cara é um dos maiores, atualmente o melhor jogador brasileiro da Europa, falou que pensar em desistir por conta de a questão de racismo que ele sofre. Pra ver como é que se mexe na autoestima da pessoa, né? Pois é, mas ao mesmo tempo, você vê que ele continua lá.
E quem sou eu para falar para ele o que é? Sai da Europa, sai do Real Madrid e vai jogar na Inglaterra? Até porque é um símbolo, né? Mesmo com todo o racismo que ele tá sofrendo, que ele tá passando, ele insiste. Pois é, eu acho que é importante a gente ter essa coisa de, eu falo muito em sala de aula, a gente aprender a filtrar mais do que absorver. É muito mais aquela lógica da esponja e do filtro, né? Então a esponja ela só absorve. Ela não, por exemplo, a pessoa que vê a situação do Vinícius Júnior hoje só absorve, vai, ok. Mas aquela pessoa que filtra, encontra nele, por exemplo, poxa, cara, se ele tá passando por isso, e ele é um cara que, imagina eu. Então, assim, precisa, uma andorinha não faz verão. Tá, mas se várias andorinhas começarem a questionar situações, quem sabe a gente tem um verão aí. Pelo menos se você mudar a sua perspectiva mesmo, se te ajudar, qualquer coisa pode ser um grande incentivo para a pessoa continuar, né? Sim, com certeza. É o que eu falei antes, né? Que a gente precisa se conhecer. A gente precisa sempre fazer essa autoavaliação, essa autocrítica nossa, de que pontos... eu sempre faço essa autocrítica, por exemplo, no final do ano. O que eu fiz esse ano que pro ano que vem eu posso melhorar? O que eu fiz que, caramba, deu super certo e vamos seguir? Pois é. Então, é importante a gente fazer essa autocrítica e ter a noção de se conhecer, né? Para saber também os nossos limites. Porque nem todo mundo aguenta tudo da mesma maneira. Né? O Alexandre vai falar uma coisa que eu vou reagir de uma maneira, você vai reagir de outra, e vice-versa. Porque mas a gente precisa também se conhecer, ter essa noção de até onde a gente pode ir. Então, assim, só voltando na pergunta para encerrar, o fato de eu ter vindo de uma situação um pouco mais complicada não me torna melhor ou pior do que, por exemplo, o Spinelli, que teve uma outra geração. Teve uma outra dinâmica. Isso não nos torna melhor ou pior. Na verdade, nos torna o seguinte: hoje eu trabalho com ele. Sim. Certo? Então, assim, isso não te diminui. E não necessariamente você precisa ficar se sentindo frustrado, porque talvez você... Não, você é igual. Beleza, você começa a correr um pouco mais atrás, mas você precisa correr, continuar correndo. Não adianta você começar a correr atrás e pensar, já que eu estou correndo de trás, eu vou parar por aqui, porque a sociedade diz que eu preciso... Sabe? Mas, tipo assim, como você falou das autoanálises, como que você se autoanalisa? Porque, tipo assim, acho que foi ontem, eu acho, na aula de projeto de vida, o professor Montenegro falou pra gente, no caso da entrevista de emprego, quando o entrevistador fala, você vai ter que fala quem você é, como as pessoas te veem e tal. Cara, eu tentei fazer isso pra mim mesmo. É difícil. É uma coisa que eu realmente não sabia nem por onde começar. Não sei se é uma coisa que não se aprende, só com experiência que você desenvolve. Não sei, vocês poderiam me responder isso? Quero. Tá. Cara, assim, isso varia de pessoa para pessoa. Eu, às vezes, faço uma autocrítica diária. Por exemplo, eu chego em casa e fico pensando, caramba, o que eu fiz? Não consegui, por exemplo, eu não sei o quanto o Spinelli tem hoje eu poderia ter falado tal coisa para tal turma que eu não falei. Com a sensação de que eu poderia ter feito mais e não fiz, ou vice-versa, com aquela sensação, caramba, hoje foi maneira, a aula foi... são coisas que você vai... Fiz 43 anos, então assim, você vai aprendendo com o tempo. Você não nasce sabendo tudo, né? Você vai aprendendo com o tempo, mas é importante primeiro acho que é importante ter essa consciência de que você precisa sempre se avaliar. Você precisa avaliar, por exemplo, meu comportamento, como é que eu agi com fulano de tal? Será que eu agi da melhor maneira possível? Será a forma como eu me comportei, como eu falei com um fulano, foi a maneira mais agradável? Foi a maneira mais acertada? Porque não adianta, você no momento do que a coisa acontece, você age, você faz, você fala. Mas normalmente você vai parar para pensar às vezes depois. Só que, conforme o passar do tempo, você tendo essa noção, essa autocrítica, você consegue talvez se pôr melhor nessas atitudes. Quando você é chamado a ter uma decisão urgente, você já sabe mais ou menos, porque você já tem um histórico de... Pensou, né, nas coisas. Pois é, aquela coisa do tentativa e erro, né? Você vai, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu errei, e você vai acumulando experiência. É que a gente falando nisso, não adianta nada você errar o tempo todo e achar que, vambora. Não, é tentativa e erro, e ter consciência de tentativa e erro, ter a consciência de que você tá, agora acertei, aqui errei,
E isso é uma autocrítica, uma análise que você faz, ou diária, você faz, depende da pessoa, enfim. Você falou uma coisa muito legal, assim, que o seu professor te indicou uma coisa na aula de projeto de vida. Sim. Olha que bacana. Projeto de vida é uma aula relativamente nova, de uma pedagogia recente. Na minha época, jamais haveria uma disciplina chamada projeto de vida, porque era quase como se os jovens não tivessem muito direito de sentir. De ter um projeto. Algumas pra coisas vida, eram... para de frescura, para de mimimi, nem se falava mimimi, é um termo atual. Então essa preocupação com os sentimentos, de identificar, eu acho muito importante. Se conhecer no sentido de saber aquelas coisas que me fazem mal e as coisas que me fazem bem. Quais são minhas qualidades, quais são as minhas dificuldades. Porque eu tratar só do que eu já sou bom não me dá uma nova ferramenta. Eu preciso tentar desenvolver coisas que eu tenho mais dificuldade. Então, por exemplo, persistência é a mesma coisa que teimosia. Eu preciso identificar o que eu estou sentindo. Sim. Porque senão eu acabo tratando alguma coisa que não é exatamente o que deveria ser. Quando eu vou no médico, a primeira coisa que ele faz é um diagnóstico exato. Senão ele vai me dar um remédio para tratar alguma coisa que não é o que eu tenho. Então eu preciso me conhecer um pouco para eu saber quais são os gatilhos que fazem com que eu me sinta mal ou que eu tenha vontade de desistir. Vou dar um exemplo aqui. Se eu sei que eu tenho que corrigir provas ou lançar notas, enquanto eu não faço isso, eu fico me sentindo mal. E muitas vezes, deliberadamente, eu vou procrastinando só para se sentir mal. Ou seja, eu aciono um gatilho para eu me sentir mal. mal. Então é importante isso. Né? Exatamente. Agora, o conhecimento pleno vai vir algum dia? A minha meta é ser perfeito ou me aperfeiçoar? É me aperfeiçoar. Então eu tenho que estar no caminho de tentar melhorar. Você não tentou o curso de filosofia, não, ô Spinelli? Você sabe que eu tenho uma carinho com filosofia. E hoje eu estou dando um projeto de vida, eu comentei com vocês, e na escola pública onde eu estou como diretor. E como os alunos vêm conversar, como falta para esses jovens no universo de muitas informações, orientação. Porque eu não fui orientado quando jovem. Porque não tinha muito essa coisa de mostrar carinho, mostrar afeto, mostrar fraqueza. Como assim? A famosa frase, o homem não chora. E a geração de vocês tem muito isso. Eu passei uns vídeos em projeto de vida, outro dia, 3 aulas eu chorei, assim, ficou super marejadão, falei, caramba, é muito bom ter sentimentos, mas quando eu não consigo identificar, eu me torno às vezes uma pessoa confusa. Sim. E aí vai interferir, inclusive, com a minha escolha da vida, porque eu não sei muito bem nem o que eu sinto. Então é importante a gente dar nome e tentar ordenar os arquivos. Exatamente. Isso a gente consegue ver através do que vocês estão dizendo, como o tempo leva a experiência, leva o conhecimento, autoconhecimento, autocrítica. Isso é algo muito interessante que vocês vieram nos apresentar hoje. Aí, pensando nisso, eu quis saber um pouco sobre uma relação assim. Vocês hoje em dia já estão há quanto tempo trabalhando juntos? Sabem? Então, eu estou desde 2019 na Firjan. E fiz um parcial seletivo, o Alex falou aqui negócio de vergonha no teu curso, né? Eu encontrei alguns amigos da faculdade no dia da prova e um tinha terminado doutorado, eu estava terminando pós-doutorado. E eu pensei assim, cara, eu não só fiz uma pós, nem mestrado eu fiz. No primeiro momento veio um sentimento de pequeno. E aí eu fui aprovado, estou aqui. Então, desde 2009 eu tenho o prazer de conviver com o Alex. Rasgar um pouco de seda, que é bom também, né? Tem aquele filme Meu Malvado Favorito, eu chamo o Alex de meu zangado favorito. Ah, sim. Oh, Deus, mas nada disso, é um cara super bacana, bom coração. Mas eu vou confessar aqui que eu sou sincerão, falei pra vocês, né? Quando eu conheci o Alex, eu falei assim, que cara chato. Pô, que cara chato. Nada disso. Porque muitas vezes eu bloqueio a minha oportunidade de conhecer pessoas, lugares, coisas, porque eu predetermino no meu julgamento, muitas vezes doentio e sem o quadro inteiro,
que aquilo é isso. Tem uma Eu sou um visão ser já humano que pronta, precisa classificar tudo imediatamente, se é bom, se é ruim. E aí, graças a Deus, que eu faço uma coisa chamada movimento contrário. Abre a sua mente, calma. E aí, hoje é um dos caras que eu mais gosto. Eu conheci o Alexandre em 2013 nessa escola, eu entrei, ele saiu, né? E em 2019 pois é, mas assim, por exemplo, essa questão da autocrítica, eu sei que eu sou um cara que da primeira impressão sempre é pior. Mas quando você vai me conhecendo, assim, é uma coisa que eu tô há 40 anos tentando mudar, mas não, nem tudo é simples assim. Nem tudo é assim, coisa que você consegue flexibilizar e mudar tranquilamente. Mas assim, eu gosto muito do trabalho do Alexandre. Alexandre é o cara que tem as melhores tiradas na sala de professores. Inclusive, eu sempre sugiro para o Spinelli escrever um livro com todas as tiragens, em todas as tiradas, em todas as frases de efeito que ele fala. Mas teve coisa que eu ouvi assim, eu falei, como assim? É impressionante. Como que ele pensou nisso? Onde que ele ouviu? É impressionante, cara. Ele assim, eu deveria de fato escrever um livro sobre essas tiradas, porque inclusive uma que não é dele, né, eu vi como mas acho que cabe muito a ele, porque enquanto ele está vivo a gente está ouvindo. Depois que ele se for, só em biblioteca. Tem que estar na biblioteca, tem que estar registrado, tem que estar registrado. Eu falo esse Tem livro. que estar registrado, não adianta. Por isso que eu acho que é importante o Spinelli deixar isso registrado para as gerações futuras. Com as maiores atrocidades do escrito. Assim, só escuta com os Mas eu tenho certeza que teria público. Com certeza. Teria público, eu tenho certeza. Filhos, de todos os cantos do mundo, eu não comprava livro de Spinelli. Público principal, Léo Lins. Aí, tá vendo? Vamos ver, Spinelli movimento stand-up brasileiro inteiro. É isso. Stand-up pesado. Sim, porque na verdade, muitas vezes, a gente só conhece o outro superficialmente. Sim. E aí, de novo, a questão de julgamento. E aí eu já coloco numa prateleira que eu não quero acessar. Não. E muitas vezes eu perco uma possibilidade de beber de uma fonte maravilhosa. Então, 3 coisas que eu tento manter para a minha vida: mente aberta, boa vontade e honestidade de propósito. O que eu estou fazendo com a minha vida? Entendi. Isso é muito Aí, interessante. mais uma frase boa aí. Ó. Sim, tem uma frase boa que tem relação com a ideia de autocrítica. Claro que sim. Tem que lançar um de stand-up e um filósofo ainda. Pois é, não, total. Filosófico. Acho que o Spinelli tem que seguir 2 carreiras, de escritor e de professor, todos os dias ao mesmo tempo. Pô, eu tenho uma dúvida. Vocês comentarem sobre escolas públicas e tal. Vocês já deram aula em escolas públicas e privadas, né? Provavelmente vários padrões. O Alex já até comentou em sala de aula que já deu aula para pessoas muito ricas e tal. Então, eu queria saber como que eu queria saber qual é a diferença, assim, de você dar aula para uma turma de ricos, por exemplo, não necessariamente ricos, mas pessoas com condição financeira muito boa, e dar aula para pessoas mais humildes e tal. Qual é? Exatamente, dar aula para pessoas, entre aspas, normais, da sociedade. Porque é a maioria, né? Ótima pergunta de vocês. O Alex falou em algum momento aqui, e eu, como profissional de geografia, uso isso como meu lema: adaptação. Se você pegar Paulo Freire, ele diz que é muito importante que eu consiga falar uma linguagem que eu atinja o interlocutor. Então, os exemplos dados para pessoas de classe alta serão diferentes dos exemplos dados para alunos de baixa renda. Eu dei aula particular para alunos do Santo Inácio, Santo Agostinho, São Bento, Escola Alemã, que é uma outra realidade. São famílias super estruturadas, jovens que têm uma vida completamente atarefada e que têm um nível de conhecimento muito, muito acima da média. Então você tem um tipo de trabalho. E já dei aula em Saracuruna, em Cabo Sul, Miguel Couto, cerâmica, grama. 2 extremos ali.
Campos Elíseos, Jardim Primavera, que são jovens que tiveram menos acesso à informação e muitas vezes menos estrutura familiar e menos apoio no sentido de a educação para alguns lugares não é trampolim para nada. Então é considerado até uma certa perda de tempo. Larga a escola e vai trabalhar. Então você conseguir trazer algum tipo de centelha, de vontade de aprender, de evoluir nesse ambiente, é muito mais gratificante. Porque você vai transformar muito mais uma vida do que um aluno que tem uma estrutura toda já sedimentada, em que ele está lapidando uma parte do conhecimento que talvez esteja faltando. Eu não faço muita diferença na vida desse jovem. Também é gratificante você fazer com que apareça uma luz num lugar em que já é bastante claro que tem uma pequena penumbra, mas é mais gratificante você trazer luz a uma escuridão, você trazer um propósito. E nas escolas públicas, eu sou tratado muito como pai. É impressionante como nas escolas públicas eu viro uma figura paterna. Paizão. De conversa, de orientação. Talvez não tenha isso. E aí eu já sou padrinho de casamento de 2 alunos, ex-alunos, e sou padrinho de batismo de 3 filhos de ex-alunos. Porque é uma coisa que eles querem me manter na vida. Isso é muito bacana. O papel do professor e de outras profissões, vou falar do professor que é a nossa realidade aqui agora, tem hora que ele fica banalizado e perde a importância. Como se qualquer um pudesse ser professor. Requer muito cuidado, porque uma fala mal interpretada ou algo dito que não era exatamente como deveria ter sido feito, você pode mudar a vida de alguém negativamente. É um cuidado muito grande. Vocês têm ainda uma referência de pessoas mais velhas, né? Tá? Mas tem que ter muito cuidado. E eu vejo, às vezes, uma relação de disputa entre professores e alunos. Como se fossem 2 grupos antagônicos que não querem o mesmo propósito. Deveria ser o contrário, né? Então, assim, o ambiente de mais carência, de mais ausências, é mais gratificante profissionalmente. Não sei se o Alex concorda comigo. Não, concordo. Inclusive quando eu entrei no SESI, uma das coisas que eu sempre discutia com os colegas era a perspectiva do SESI em algum momento se tornar uma escola com concurso, como, por exemplo, era a escola SESC. Né? E acabou se tornando realidade. Eu nunca cheguei a essa conversa para superiores, tá? Conversa entre amigos, porque eu achava que havia essa necessidade para o SESI, no sentido de abrir possibilidade para mais pessoas poderem terem acesso aqui. Então, assim, como o Spinelli colocou, assim, os 2 lados são gratificantes, só que, obviamente, quando você, ainda mais eu, vindo de onde eu vim, tendo a experiência que eu tive, que foram professores que me ajudaram, obviamente que a sensação de que você está contribuindo na vida de um adolescente, no sentido dele, por exemplo, ver o estudo como uma possibilidade ou não apenas o estudo, porque aí o Spinelli tocou num ponto importante, cara, porque já ouvi em sala de aula, acho que o Spinelli já deve ter ouvido isso, coisas assim, tipo, coisas assim, aluno é um cifrão na minha conta bancária. Nossa. Eu já ouvi isso, a gente já frequentou sala de professores, mas assim, no final das contas, que nós somos educadores. No sentido de que, eu sou história, ok, ele é geografia, mas no geral somos educadores. Com uma ação, uma atitude, uma palavra, ou a gente está de alguma maneira, não às vezes de propósito, mas o nosso dia a dia faz com que a gente acabe chegando nesse aluno. Vou dar um exemplo, não sei se vocês vão lembrar, na época quando eu dava aula para vocês, eu sempre evitava pedir para que vocês não, fulano, cala a boca, não, por favor, fique em silêncio. É uma coisa simples, mas assim, você está falando de olha só, você está pedindo a mesma coisa, só que pede de uma outra maneira, ou seja, você deixa de ter uma comunicação agressiva para ter uma comunicação, isso no dia a dia, no final você acaba percebendo, acho que uma galera chegou a perceber, que no final fica, por mais que você continue pedindo silêncio, o clima de guerra ou a coisa estabelecida, ela diminui.
a educação sempre Pois é, porque prevalece. é justamente isso, porque a questão no sentido de ser educador, não necessariamente na nossa disciplina de história física, enfim, porque afinal a nossa responsabilidade ela é muito grande. Qualquer coisa que a gente venha falar, ela pode ser, como o Spinelli colocou, positiva ou negativa para a vida de cada um. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o nosso comportamento. Não estou dizendo que a gente acaba se tornando uma vitrine no sentido que a gente precisa ser. Não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido de que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, cuidado. Como o Spinelli falou, hoje em dia eu vejo muito principalmente da escola pública, a carência ela é muito maior. Essa relação de paternidade e maternidade, no caso, você vê que ela é muito maior. Assim, um simples gesto, um abraço, tudo bem? Bom dia, como você está? Isso é uma coisa simples, mas para aquela pessoa, para aquele aluno, significa demais. Então, eu acho, no caso da nossa profissão, né, mais do que a questão da adaptação de você dar uma uma escola, porque às vezes o cara que tem dinheiro, o cara tem condições, ele não vai passar pelos mesmos problemas do cara que não tem, mas, por exemplo, a relação de familiar não é boa. Então a gente tem uma questão econômica ali, mas no final são seres humanos. Pois é, são seres humanos. São seres humanos, de modo geral. Sim, obviamente que a gente sempre vai ver a questão por exemplo, do acesso à informação, do acesso à tecnologia, do acesso a uma educação melhor e tal. Mas no final dos contos são seres humanos. Obviamente que dentro de sala de aula é necessária adaptação. Por exemplo, eu vou citar um determinado filme. Obviamente que em determinados lugares acesso a esse filme é muito mais restrito do que outros. Mas aí está o lance. Para um lugar você cita, para outro lugar você mostra algo diferente. Olha só, vamos assistir, vamos conhecer, vamos querer conhecer, olha só, a gente tem um mundo aí fora, né? Se eu não falar, porque é um aluno de baixa renda, eu não vou falar de tal coisa porque ele não conhece. Eu também estou, de alguma maneira, restringindo esse cara do conhecimento. Porque, afinal de contas, é uma das coisas, como educador, não apenas falar sobre história, mas falar um determinado filme que fale sobre história, ou que fale sobre sociedade, ou que fale sobre filosofia, sabe? Então, assim, e privar esse aluno disso, eu acho também muito ruim. Então, assim, eu vejo muito nesse sentido, né, de quando você dá determinado conteúdo dependente do local, que eu acho que o conteúdo ele tem que ser o mesmo, a forma como você trata é o mesmo. Só que, obviamente, que são esses cuidados. Um exemplo clássico que eu vi de um amigo meu, professor há 40 anos, e eu já falei isso para vocês também. Como, ao invés de falar que aquele jovem não tem educação, tipo, fica quieto, seus pais não te deram educação, fala o contrário. Seus pais te deram educação, por que você não põe em prática? Né? São coisas simples que, independente do lugar que você está, você consegue de alguma maneira se colocar e ao mesmo tempo enfim, chegar no aluno. Pô, eu vim percebendo há um tempo, você falou em relação a respostas educadas, né, ou toques educados que você pode dar nos alunos, né, e tipo assim, eu percebo isso, cara, já tem um tempo, que o professor, eu não tenho muita não sei se vocês concordam com isso, tipo assim, que o professor, que na sala de aula, que não grita, que é um cara educado, e tipo assim, sabe tratar as pessoas, não sei te explicar, mas esse tipo de professor, esse tipo de professor, ele praticamente 100% dos casos, ele quase que eu vivi, ele sempre é o mais respeitado. Aquele professor que, quando a turma tá agitada, eu sei que às vezes a turma eu tô tirando a culpa dos alunos, não. Eu sei que às vezes as turmas são difíceis, mas quando o professor grita, perde a linha e tal, que o professor que às vezes a pessoa tá passando
muita coisa, né? Mas esse professor quase, na maioria das vezes, ele não é respeitado. Ninguém liga. Entendeu o que eu quis dizer? Na verdade, assim, aí a minha visão. O exemplo não é a melhor forma. O exemplo é a única forma. Se eu quero que vocês cheguem cedo na aula e eu vou cobrar isso de vocês, eu tenho que estar lá antes da aula começar. Se eu quero que vocês sejam respeitosos, eu tenho que ser o primeiro a tratá-los com respeito. Então eu copio muito uma aula que eu tive de um professor que ele nunca via ler nada sobre a matéria que ele vai dar aula, usava palavras diferentes, sou um pouco isso mesmo, mas ele faz uma coisa que hoje eu seria preso, que ele falava para os rapazes que faziam bagunça assim: meu jovem, faça silêncio, não vou te dar um beijo com bigode e tudo. Ele tinha um bigode, né? Se eu falar isso hoje, eu saio algemado. Não, o mundo está diferente, os respeitos, algumas coisas é diferente. Então, o mau exemplo, ele também é uma realidade. E cada ser humano tem o seu dia que está mais inspirado e o dia que está menos inspirado. E é obrigado a ser bom o tempo todo também, né? A gente tem uma ideia, por exemplo, professor de educação física, se encontrar ele bebendo uma cerveja, pô, você bebe? Não, porque eu faço educação física, eu não posso beber. Então o professor, ele jamais será controlado, será alguém Cético o tempo inteiro. 100% completamente estável. Porque a profissão, ela tem situações, às vezes, de baixa remuneração, local de trabalho inadequado. Então, o ser humano, o professor, também tem sua essência. Agora, na maior parte do tempo, eu vejo, como você falou, o Hitler gritava muito, né? Já o Gandhi era o silêncio. Eu acho o Gandhi um exemplo muito melhor a ser seguido que o Hitler. Acho que todo mundo concorda com isso. Então, um exemplo é isso. E quando eu fiz estágio no Pedro II, uma professora super bacana, para mim tinha bastante conhecimento, era uma aula de 6º ano, uma turma de 6º ano. Ela trabalhava com apito. Tentando. Aí eu, estagiário, olhei e falei assim: essa nunca será a minha aula. Eu nunca entrarei numa sala e os alunos estarão controlando a aula. Não é possível, né? Mas o modo de você se impor é muito mais pelo seu comportamento. Desculpe, Não, pode falar, por favor. Você falando do exemplo, esses dias eu estava conversando com meu pai, ele foi militar, né? Enfim, que são bem rígidos assim, em relação a isso. Quando ele estava falando lá que quando uma pessoa errava lá nas instruções, alguma coisa, todo mundo pagava, inclusive o sargento, que seja, o cabo que tava liderando a instrução. Eu falei, ué, pai, por que todo mundo paga? Inclusive o cara que tá liderando. Ele falou, se você tá cobrando isso dele, você tem que fazer também. Você tem que ser um exemplo para ele. Você não pode, faz 30 flexões aí, e você mesmo não aguentar fazer o tal exercício. Aí eu achei até bem interessante que... E eu acho que essa relação ela é muito diferente em relação, até mesmo para quem recebe o exemplo, porque já é uma visão minha, mas eu acredito que a gente tem a oportunidade de escolher os nossos exemplos. Quando eu era mais nova, por exemplo, minha mãe sempre falava para mim, por exemplo, a gente passava em frente a uma escola que tinha um negócio lá eleitoral, enfim, que sempre tinham muitos exemplos ruins, tinham pessoas que não concordavam com ideias, enfim, impostas, enfim, etc. E na época eu perguntava pra minha mãe, nossa, por que você deixa eu receber isso, receber essa influência? Ela fala assim, tem tanto exemplo pra você seguir, você vai seguir logo errado? Tá entendendo? Então, tipo assim, eu acredito que más influências não podem influenciar boas cabeças. Eu acredito nisso. Tá entendendo? E quando você se torna uma boa influência, quando você se torna aquela pessoa que vira exemplo para alguém, assim, é uma visão minha, mas eu acho que isso é algo muito respeitável. Eu acho que isso é algo que de se parabenizar. E é importante, eu vou te dar, porque se eu separar as coisas, fica muito fácil eu saber o que escolher. Sim. É importante que esteja isso para eu desenvolver a minha capacidade de fazer bons julgamentos.
sem ser religioso, mas na Bíblia está não separar o joio do trigo. Então, assim, num ambiente em que tudo é maravilhoso, não há aprendizado sobre o que escolher. Quando eu tenho tudo junto, e é importante que haja tudo junto, e a escola é um ambiente super múltiplo, a diversidade para mim é uma força, aí eu posso seguir os exemplos que eu quero. E aí é o tal do livre-arbítrio, que é uma benção. Mas se eu não souber tomar decisões, o livre-arbítrio vai se tornar uma condição difícil na minha vida. Porque a minha vida é 100% em função das escolhas que eu faço. Não dá mais para culpar ninguém. Vocês estão aí com 16, 17, 18 anos, não dá mais para culpar a natureza, pai, mãe, o time que perdeu. Minha vida é 100% em função das escolhas que eu faço. Então aprenda a fazer boas escolhas. Minha felicidade, minha sanidade, minha integridade depende disso. Sim, não. Falando sobre a sua pergunta, porque assim, eu penso muito, o professor é um ser humano. É uma pessoa como outra qualquer. Ele não é um cara que do nada brota ali, explica meia dúzia de coisas, desaparece. Aí na semana seguinte ele volta ali, talvez com uma roupa diferente, talvez não, e fala mais uma coisa. Ele tem uma vida, ele tem. Então, assim, e também é um ser humano que pode ser que tenha essa autocrítica, como o Spinelli colocou, essa coisa, ou pode ser que não. Então, assim, isso varia muito de ser humano para ser humano, né? Essa coisa do eu já vi professores, por exemplo, que não conseguiam controlar tudo e saíram de sala chorando. O Spinelli já deve ter visto isso também. Já vi professores fazendo isso. E porque nós temos uma outra, somos melhores ou piores, é questão, são estilos. Os estilos. Eu tenho um estilo, com certeza eu tenho um estilo diferente de comportamento de sala de aula do que o Alexandre. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que acho que fica claro, ele consegue fazer o trabalho dele, eu consigo fazer o meu trabalho tranquilamente, sem problemas. Certo? São os estilos, cada um com a sua didática, cada um com a sua prática. Obviamente que a gente não consegue agradar todo mundo. Então vai ter aluno que vai gostar muito do Alexandre, vai ter aluno que não vai gostar, não vai suportar. A vida toda também, né? Todas as pessoas. Não adianta. Pois é a mesma coisa, o ambiente da sala de vocês. O que eu acho que a gente tem que manter é um ambiente de coexistência pacífica. É um ambiente que você sabe que você precisa da escola, a gente precisa, todo mundo precisa, a gente precisa de vocês precisam da gente. Tendo a consciência de que eu preciso respeitá-lo e você precisa me respeitar, cada um tem as suas particularidades, tem as suas idiosincrasias, cada um tem as suas individualidades. Você pode gostar de funk, você pode gostar de rap, você pode gostar... Mas no final das contas, somos todos seres humanos com um propósito. Vocês, no caso de formação, vocês estão no processo de formação, não apenas acadêmica, mas como seres humanos, e nós estamos nesse processo de tentar não formá-los, mas contribuir para a formação. Como ele falou, quem vai fazer a escolha são vocês. São vocês. Nós damos os elementos. Vocês vão, no final, escolher o que vocês entendem que é melhor ou pior para vocês. Certo? Então, assim, eu vejo muito dessa questão do comportamento, mais uma perfil do ser humano que está ali. Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar ou para pensar como seria vocês no nosso lugar. Não quero pensar. Como vocês se comportariam se vocês estivessem no nosso lugar? Por exemplo, no caso da turma de vocês, vou dar um exemplo. Eu não sei. Como é que vocês agiriam para poder explicar o conteúdo que vocês precisam explicar dentro da sala de vocês? Sabe que isso que o Alex está falando muito interessante? Só vou dar uma parte. Não reproduzir um comportamento que você não gosta. Meu pai, por exemplo, quando foi fazer 18 anos, eu falei assim: pai, você me presta seu carro? Ele falou assim: carro não se presta. Meu pai me ensinou assim, meu pai nunca prestou carro, carro não se presta. Ele repetiu um padrão que provavelmente ele detestava. Isso não pode ser feito. Todos os exemplos que eu vi de professores que eu considero negativos, jamais reproduzem em sala de aula. Então é importante a gente estar sempre evoluindo, pensando no que está fazendo. Até porque, você, independente da área que vocês vão escolher, como da área de atuação, observar esse tipo de comportamento de um cara que já é profissional, porque o professor ele é um profissional, o cara que estudou, ele está ali, ele está desempenhando uma atividade profissional.
É importante também vocês terem essa... legal, a forma como... Eu tô falando não no sentido somente de controlar, gritar ou não gritar. Mas no sentido, por exemplo, o professor tal, ele tem comportamento, ele gosta de tais coisas, então ele consegue pegar o que ele gosta para explicar com a matéria. Ou que vocês vão pegando elementos desse, assim como o do professor, assim como o do inspetor, assim como dos pedagogos, assim, qualquer área, do motorista de ônibus, do cara que já tem... Vou dar um exemplo. É muito comum o professor, que é o cara que estuda, faz faculdade e tal, mas ele é menor que o médico dentro da sociedade. Mas o professor e o atendente de lanchonete. O atendente de lanchonete é menor ainda do que o professor, né? Como é que a gente vive nessa lógica? Só que o atendente de lanchonete ele é tão menor mesmo, é uma opção. Você já deve ter ido em lojas e foram atendidos por fulanos e por beltranos. Nos atendimentos. Os próprios pais falam, estuda, senão você vai virar atendente. Pois é, e assim, cara, insisto, são situações que eu acho que é legal ter como referência, né? É o que eu falo de outra coisa que a gente não acabei não colocando, mas o Spinelli diretamente falou, gênio, observação, tá? A gente precisa observar o comportamento do próximo, do outro, observar as coisas. A gente precisa mas ter essa noção de que é necessário observar. Eu sei fazer tal coisa? Não sei. Então primeiro eu vou observar quem está fazendo. Assim como ele observou a professora que ele fez estágio, ele observou. Isso não é o lugar que eu quero ficar. Isso não é a conduta que eu quero ser professor. A conduta é essa. Essa questão da observação ela é fundamental na nossa vida de adulto, independente da área, independente de qualquer coisa. A gente precisa aprender a observar bons e maus exemplos, como você falou, bons e maus exemplos. Precisa observar atitudes, mas a gente precisa observar. Não adianta nada, eu vou seguir fulano de tal, mas você observou, cara, você precisa ter essa noção de observar não quer dizer copiar, mas trazer referências. Essas referências serem, de alguma maneira, inseridas dentro do teu cotidiano, Essas referências, ela pode vir numa música, ela pode vir no filme, ela pode vir de um professor, ela pode vir dos pais, ela pode vir no motorista de ônibus que você pega todo dia ali, como é que é o comportamento desse motorista no trânsito, olha como é que a vida desse cara é sofrida, como é que ele trata o passageiro quando os passageiros... Como é que ele trata as pessoas no lado no trânsito? A gente sabe que não é nas profissões mais bem remuneradas e principalmente bem vistas, ou que o estresse do dia a dia, o trânsito é muito ruim. Então, assim, é legal a gente aprender também observando. O silêncio também, às vezes, é importante. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu andava de skate, quando eu comecei a andar de skate, o que eu fazia quando eu chegava na pista de skate? A primeira coisa que eu fazia era ficar em silêncio e observar os mais antigos. O que eles faziam? De bom e ruim. E a partir dali você começa a criar a tua técnica, como eu vou me comportar, como eu vou chegar em determinado lugar. É clássico a gente ouvir, cheguei em tal lugar, não sei como, tanto garfo, colher, o que eu faço? Olha quem tá do teu lado. O que ele tá fazendo. Não para fazer igual, mas assim, provavelmente as pessoas sabem um pouco mais. Então observa as pessoas, enquanto, eu vou dar um exemplo da minha profissão, enquanto historiador. Eu, enquanto historiador, não posso me basear em uma fonte para traçar uma ideia daquilo. Eu preciso observar diversas fontes para eu chegar a uma ideia, de fato, as pessoas daquela época pensavam daquela maneira. Eu não posso simplesmente chegar a partir de uma... Então a observação é fundamental, principalmente para vocês que estão começando essa trajetória acadêmica, profissional. Então, interessante. Eu assim, na observação, se você for sentar na mesa, aí o cara do teu lado também para pra te observar. Aí vai ficar no loop infinito. Por isso que você não deve seguir só o exemplo na sua vida. Procura mais alguém. Pois é. Nossa, agora... Uma fonte é opinião, mais de uma fonte é informação. Se eu seguir alguém como sendo uma pessoa que tem todas as respostas para mim,
fadado ao fracasso. Ninguém tem toda a resposta também, né? Sim. Pois é. Eu queria perguntar pra vocês, se vocês já passaram por alguma situação difícil assim em sala de aula, que vocês falam, pô, Será que eu tô seguindo o caminho certo? É isso que eu queria da minha vida? Mas isso aqui eu vou embora, eu xingo todo mundo. Rasga o caixa da pedir. Já passou? Bom, deixou pra mim, né? Esperto. Vou seguir uma edição. Aí, olha, Assim, a experiência vai fazendo com que você se coloque cada vez menos em situações de desconforto, né? Ela não só te dá conhecimento sobre o que você faz, mas você vai percebendo as armadilhas que você pode entrar através das experiências passadas. Então, assim, eu já falei algumas coisas que hoje em dia eu não falaria em sala de aula, mas eu tive algumas situações de embate com alunos que, se não recuasse, né, se o aluno recuasse, talvez desse algum problema. Mas o professor, eu já tive muitas profissões, né? Tem alguns alunos que me chamam de canivete suíço, outros dizem que eu sou a Barbie das multiprofissões. Nada contra, eu prefiro a analogia do canivete suíço. Se puder me chamar de canivete suíço, a casa agradece. Novo apelido. Mas de todas que eu tive, a que você tem mais variação de estado de espírito ao final de um dia de trabalho é como professor. Tem dias que eu saio nas nuvens. Tem dia que eu saio questionando tudo. E isso é normal. Aprendi a lidar com isso também. Porque muitas vezes eu tenho um sentimento, reajo imediatamente a ele, porque eu talvez ache que aquele sentimento vai ficar durante muito tempo comigo. Mas não. A minha mente mente para mim. Então, às vezes, ela conta coisas, eu reajo a uma situação instantânea, que não é a verdade. Então, hoje eu dou mais um tempo, espero a coisa acontecer para tentar reagir. Mas eu já tive, por exemplo, uma menina que foi para a escola pública, ela tinha 17 anos, 16 anos, e levava o neném. Toda vez que ficava mais alto, o neném chorava, eu falei, caramba. Então, assim, esse tipo de coisa faz parte da profissão, né? Entendi. É isso. Tive um exemplo dessa situação, como o Spinelli colocou, às vezes e o desgaste, às vezes, quando a gente chega em casa, é o desgaste físico também. A sensação que eu tenha corrido, sei lá, 50 quilômetros e o cansaço, ele é... Mas, assim, eu tive uma experiência que, e de modo geral, tem relação direta com o SESI. Porque, na época no processo para eu entrar no SESI, a gente faz prova, faz entrevistas e uma série de coisas, né? Como o Spinelli colocou que eu estava concorrendo com doutores, eu também concorri com doutores na época eu estava fazendo mestrado, né? E por que eu estou citando isso? Porque no processo de seleção, na entrevista em grupo, tinha, inclusive, tem um professor de vocês que está lá, né, que participou dessa entrevista, que foi o Bruno. O Bruno também estava nesse dia. Nesse dia eu estava no auge da minha... Eu tive cálculo renal, né, pedra no rins, e eu estava no auge da minha crise, ou seja, eu ia banheiro de 5 em 5 minutos. Então imagina só, eu pensei, não vou conseguir um emprego, porque eu só tenho doutor, tem pós-doutor, tem não sei o quê. E eu tô indo ao banheiro de 5 em 5 minutos. Tá achando que alguém vai me contratar? Beleza. Aí na dinâmica, a moça entregou uma folha pra gente com 2 imagens. Uma imagem era uma professora com os alunos em cima dela, na cabeça, puxando o cabelo, sabe, de fundamental, estilo fundamental, né, puxando o cabelo. E uma outra imagem era uma sala completamente vazia. Por que eu estou citando isso? Porque quando eu respondi o seguinte, que na verdade para mim a sala vazia não era uma metáfora de uma sala desocupada, no sentido de falta era uma sala no sentido onde os alunos não interagiam com o professor. Porque nós de humana, principalmente, a gente precisa muito dessa dinâmica aluno, que a gente vai falar, vocês vão responder, porque senão fica algo muito cansativo, muito maçante. E eu pensei nessa imagem como essa dualidade entre uma sala completamente o caos e uma sala onde ninguém interage. E eu falo isso porque eu vivi isso em uma turma de uma escola onde eu trabalhei, aonde
Vou dar um exemplo. Em uma turma eu dava o conteúdo em 1h30, nessa turma eu dava aula de 30 minutos. Porque ninguém interagia, ninguém participava. Até hoje eu não consegui identificar se eles não gostavam de mim, ou se eles gostavam de preferir outro professor, ou se de fato era o jeito deles. Mas assim, foi uma situação para mim que foi ficar um ano inteiro dando aula para uma turma que os caras não perguntavam, os caras não interagiam, os caras não falavam absolutamente nada com você. Isso para mim foi muito desafiador. No sentido, quando você, para mim, esse é um dos maiores exemplos da minha prova, no sentido que eu penso, caramba, eu preciso dar um jeito. Eu preciso mudar, eu preciso. Porque não. Imagina só assim, os próximos anos, eu pegar sempre turmas com esse perfil. E aí a questão da adaptação. Né? Eu preciso também me adaptar. Eu precisei, no caso, naquele momento eu não consegui. Foi uma frustração, eu não consegui. Mas com o passar do tempo, eu tenho conseguido me adaptar a turmas ou muito silenciosas ou muito estridentes. Que é a questão da adaptação, a questão da observação, da autocrítica, de tudo. Mas essa situação para mim foi a mais desafiadora no sentido profissional de fato, porque assim, como é que muito difícil você saber. Imagina, você tá ali na frente, porque querendo ou não querendo, embora eu, por exemplo, seja um cara muito tímido, você tá ali na frente, você é o alvo. Mas você tá todo mundo te olhando, ninguém interage, você fala e você sai com a sensação de que, será que eu falei besteira? É interessante. Você não sabe o que tá acontecendo. Eu já senti tudo que eu não senti nada. Pois é, então você fica com a sensação muito frustrante, porque eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o problema era comigo, se o problema era deles, se o problema era dos dois. Como é que vai melhorar ou não melhorar? Como é que eu vou melhorar se eu faço a mínima ideia? Isso Tá no escuro, né? Pois é. Pra mim foi uma sensação muito ruim, profissionalmente falando. Mas assim, óbvio, eu não pensei em desistir, mas no meu caso, a questão da persistência, a questão eu precisei entender e encontrar possibilidades de adaptação para que isso não acontecesse de novo. Porque é muito ruim. Aí a insegurança deve bater forte, né? Total. Até hoje, a primeira turma que eu entrei como professor foi em 2004. A gente está em 2024. Até hoje eu me sinto inseguro. Até hoje eu entro em sala, determinado conteúdo que a gente domina menos, cara, eu vou sentar e vou estudar muito sobre aquele conteúdo. Quando o aluno pergunta, começa a questionar, por isso é que a questão da interação. Porque a pergunta, do modo geral, ela te estimula a pesquisar, porque às vezes você para numa situação de que você está tão acostumado fazendo aquilo repetidamente, anos e anos e anos, que você parou. Aí quando chega alguém com uma pergunta nova, com uma coisa diferente, porque senão você acaba caindo, querendo ou não querendo, a gente acaba caindo num conformismo, numa zona de conforto. O conforto não tem nada. Pois é, sabe, enfim. Pô, eu tinha lido um livro que faz pouco tempo que eu li. E, não sei se vocês conhecem um corredor, o David Goggins. Vocês conhecem ele? David Goggins. Eu não sei como pronuncia. Esse rapaz aqui é maratonista, tá? Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele é Navy SEAL lá nos Estados Unidos e tal. Ele tem uma história de superação interessante. Eu tava vendo um livro dele. Lá ele diz que tipo assim, a vida a vida toda dele foi marcada por desafios. Ele por racismo, ele sofreu abuso na infância e tal. Ele sempre foi uma pessoa com uma vida difícil. E tipo assim, apesar dele ter treinado muito para as coisas que ele fez e tal, e ter atingido quase a excelência em tudo, porque ele era uma pessoa muito persistente, mesmo assim ele não deixava de ser uma pessoa muito segura. Quando ele tava, tipo assim, ele fez, sei lá, uma maratona acho que foi uma ultramaratona de, acho que 160 quilômetros, relativamente despreparado, porque ele já era Navy SEAL, ele pensou que poderia fazer normalmente. Ele terminou a maratona com as pernas fraturadas. Aí ele fez uma analogia interessante que eu fiquei pensando e achei legal colocar na minha vida. Sei que não é tão fácil, mas é interessante. Ele falou que ele tem um pote de biscoitos. Que, tipo assim, é um pote que
ele coloca tudo que ele todas as conquistas da vida dele, tudo que ele já fez de bom, que ele se orgulha de si mesmo. Não necessariamente conquistas grandes só, mas pequenas conquistas que ele se orgulha. E quando ele tá em momentos difíceis, ele vai lá e pega lá e fala, pô, cara, eu consigo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E o pote de biscoitos era porque, quando ele era criança, a mãe dele, quando ia abastecer os biscoitos lá, ele pegava e se sentia feliz, porque ele ficava sempre animado para pegar um biscoito novo, que a mãe dele deixava pegar só de vez em quando. E, enfim, eu achei essa uma coisa interessante, que se você parar para pensar nas coisas que você já conquistou na vida, que você já fez e tal, mesmo coisas pequenas, tipo assim, pra nossa idade e tal, seriam coisas pequenas, né? Porque nós não nem concluímos o ensino médio ainda. Mas eu acho que pode ser interessante. Você colocou, eu acho, desculpa, eu acho importante a gente ter essa noção da conquista, e principalmente não ficar receoso de não saborear a conquista. No sentido de que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que as pessoas olham muito pro outro e às vezes deixam de olhar para si. E quando a gente olha muito pro outro e deixa de olhar para si, a gente acaba achando que o outro ele é melhor, ou quer se valorizar mais, ele quer, sabe, porque ele conquistou tal coisa, ele fez tal coisa, e não necessariamente a pessoa que não conquistou, ela não conquistou não porque ela não teve acesso a coisa do tipo, simplesmente porque não quis. Não fez. E o fato de você, de alguma maneira, sempre buscar essa conquista, ela não é necessariamente, na minha opinião, no sentido de vaidade. É justamente isso, é o exemplo do que você colocou, é no sentido de força para querer continuar. Força para querer continuar, porque assim, a frustração ela é constante na nossa vida, em quase. Só que assim, se na primeira frustração a gente desistisse do primeiro Enem que eu fizer eu não passar, sabe? Então, assim, essas situações, essas conquistas, eu, por exemplo, tenho, quando eu trabalhei pelo segundo, eu trabalhei como professor substituto, então eu tinha um tempo específico para ficar lá, foram 2 anos trabalhando lá. No último ano, quando eu saí, os alunos, eles me deram um presente, que era... Você que viveu essa época, me fala, sabe aquele... Tipo, aquilo ali, o nome... O quê? Uma lamparina, um abajur, tá? Nesse estilo aqui antigo, tá? Só que antigamente tinha esses que ficavam pendurados, né? E tem aqueles que você carregava. Né? No caso, eles me deram desse formato desse que você carrega. E ali eles colocaram frases. Cada aluno meu, naquele momento que se sentiu... E volta e meia, quando eu estou deprimido, quando acontece alguma coisa, eu me pego e volto ele para ler. Sabe? Porque, assim, de modo geral é uma conquista, mas ao mesmo tempo você se sente, como é que eu posso dizer? Abraçado. Então, assim, eu acho isso fundamental no sentido de valorizar uma conquista, afinal de contas é uma conquista. Tá? Valorizar essa conquista e principalmente ver essa conquista uma possibilidade de uma nova conquista. Não estou dizendo que eu cansei muito de ouvir isso. Alex, você já tem faculdade. Por que você vai fazer mestrado? Por que você vai fazer doutorado? No meu caso, eu fiz porque eu gosto de pesquisar, eu gosto dessa coisa da vida acadêmica. Então, e tem gente que não gosta, não é, cara, a prioridade é outra. E isso, cada um tem um perfil. Cada um tem um perfil. Por exemplo, o Spinelli fez 2 faculdades e eu só fiz uma. Eu agora estou pensando, quando eu terminar o doutorado, em fazer uma segunda, mas por questões pessoais. Porque eu quero conhecer tal coisa, porque coisa minha, certo? Então, pensar... e quando eu falei que ia fazer, para que tu vai fazer tudo isso, cara? Sabe? Então, assim, eu acho que é legal observar a conquista e tirar dela o estímulo para uma próxima conquista, ou o estímulo para um desânimo, para uma frustração e pensar, já cheguei até aqui, eu posso ir mais longe. É o que eu pensava muito quando eu estava em Campo Grande e eu ouvia muitas coisas. O mundo é tão grande, cara, é impossível que isso aqui, para mim só tem isso aqui. É impossível. Tá certo, beleza, Estado, sociedade, no modo geral, enfim, essas coisas todas, a questão da grana e tal, tudo isso, mas é impossível eu ficar preso só nisso aqui e me conformar com isso aqui.
Pô, olha o mundo que tem aí fora. Por que eu não posso chegar nele? Por que eu não posso atingir isso? Sabe? E esse estímulo, ele é fundamental. O estímulo, ele pode vir de uma conquista, ele pode vir de uma fala, ele pode vir de um abraço, ele pode vir de um... Vambora, cara, vambora. Vamos conseguir. Não, jamais. É um cara de muita sabedoria. Eu tenho como lema uma frase que diz que na vida a gente só vai escolher duas coisas. O resto tudo já vem pronto. Eu não escolho pai, eu não escolho mãe, não escolho filho, não escolho irmão. Eu só vou escolher minha companheira ou companheiro e os meus amigos. Então eu tento exercer com sabedoria isso. Por que eu estou dizendo? Porque ao longo da minha trajetória eu tive a oportunidade e não sei se misericórdia ou alguma dádiva de ter encontrado pessoas muito sábias pelo meu caminho. Muito sábias. E tive a humildade de reconhecer que em muitas áreas eu não tinha conhecimento nenhum. Duas palavrinhas que acabam com a minha possibilidade de aprendizado. Eu sei. Já fechou a mente, não entra mais nada. Então não aprendo nada novo. Então ao longo da minha trajetória eu escutei coisas como, por exemplo, insista, persista, não desista. Para ser vagabundo não tem nem que prestar concurso. Vai trabalhar, vai estudar. Pessoas que me orientaram, que tinham conhecimento de vida. Conhecimento acadêmico é mais fácil do que de vida. O conhecimento de vida pressupõe que você passou por situações, né? E Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Importante ter algumas situações para poder... Vai tudo pro livro. Vai tudo pro livro. E aí uma frase que eu peguei para mim, de um senhor, ele falava assim: não faça da sua vida um rascunho, talvez não dê tempo de passar limpo. Porque ele falava assim: saia do mundo da intenção, venha para o mundo da ação. Porque na intenção, eu já fiz 20 faculdades. No mundo da intenção, eu já fiz coisas fantásticas com a minha vida. Mas o que eu fiz de concretude para que eu realize algo? Então, assim, eu comecei a plantar as minhas coisas para poder, em algum momento, colher. E aí, esse nosso caminho de estudar, né, de trabalhar, de correr atrás, é satisfatório. O medo é a ausência de fé. Não vejo assim. O medo, a fobia paralisante, tem que ser tratada. Mas o medo, ele é um pouquinho de alerta para situações que você tem que ter um pouco de cuidado. Porque quando eu era novo, fazer o que uma analogia ao poker, né? All-in. O tempo inteiro é all-in. Aposta tudo. Você vai começando a ganhar coisas que você começa a perceber que você tem muito a perder. Não dá mais para brincar de casinha com as coisas. Ah, não quero mais esse emprego, chuta. Porque eu não posso chutar o balde. O balde sou eu. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações. Mas ir adiante, né? Tentar criar uma base sólida e eu vou construindo o que Deus permitir que eu construa. Um pavimento, um segundo pavimento, um terceiro pavimento, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, a vida é isso, mas eu preciso aproveitar. Né? Sobre isso. Com certeza. Então, e tudo isso que a gente veio conversar aqui nesse episódio do podcast, que vocês trouxeram pra gente tanto de informação quanto de ensinamentos que a vida tem a trazer, a gente já está encerrando, né? A gente já está chegando no final dessa conversa. Foi muito legal, foi muito, infelizmente. Posso só fazer uma coisa que eu vi outro dia num vídeo da internet? Pode, fica à vontade. Fala pra mim assim, estamos encerrando o programa. Você quer? Fala. Calma aí. Os técnicos, tá. Estamos encerrando o programa. Ok.
Vai pro livro. Entendeu? Estamos dizendo. Ok. Entendeu? Nossa, foi muito bom. Eu não resisti. Com certeza. Desculpa, eu não resisti. Não, mas muito bom. Talvez o único momento que tenha filmado rindo de alguma coisa, cara. Foi muito bom. Caraca, tinha que ter, cara. Tinha que ter visto, Aqui, né? agradeço a oportunidade, com Nós certeza. que agradecemos. Né? Não, nós que Falar é agradecemos. sempre Foi importante. muito bom. Foi uma conversa muito, muito esclarecedora sobre muitos pontos. Tenha contribuído com o projeto de vocês. É, com certeza. E a gente agradece o tempo de vocês, que vocês gastaram tempo, energia para vir aqui. E muito obrigada. E espero a todos que tenham gostado. A gente, ó, tem confirmado 2 livros do Spinelli. É isso aí. Mas, Agora guarda os livros. Alex, Alex, do Alex. Tem um de filosofia e um de tiradas. É, de tirar Tá bom. isso. Frases de efeito. Sim, não, com certeza. Tem que ter. Agradecemos as coordenadoras do Senai, os professores que nos proporcionaram isso, né? Agradecemos também ao pessoal que trabalha aqui no Bom Dia, né? Que está aguentando nossa chatice de ficar perguntando onde que pode, o que pode, o que não pode. Enfim, agradecemos a todos eles, ao SESI também, que nos cedeu um veículo para chegarmos aqui de graça, né? Então, só temos a agradecer. E essas presenças ilustres também, né? Eu acho que vocês nem deveriam agradecer, só nós mesmos. A gente ganha, cara, com isso. Cara, como ele citou Paulo Freire também tem uma outra lá, eu não consigo lembrar a frase total, mas é basicamente o seguinte: Paulo Freire entende que a educação, e eu posso chamar isso, jogar para a vida, é uma via de mão dupla. Você aprende, educa, você aprende, ensina, você ensina e aprende. Então, não é porque nós somos professores que a gente não vai aprender com vocês e vice-versa. Então, aqui, na verdade, é uma conversa onde todo mundo aprende e ensina ao mesmo tempo. Então, Isso. Isso. Obrigado. Sim. Obrigado, gente. Obrigado. Precisamos todos aí.